Boa tarde, terceiro ano. Então, a prof está gravando a nossa aula sobre verbo, certo? Ficou da semana passada, a prof não conseguiu encaminhar para vocês na mesma semana, mas isso não interfere em nada no nosso processo de aprendizagem. Nesta semana, a prof vai mandar algumas folhinhas extras, e uma das mais importantes que a gente vai ver é essa aqui, ó. Alguns dados que estão nessa folhinha são a títulos apenas de informação. Por quê? Porque vocês sabem que sempre antes de apresentar um conteúdo, eu sempre pesquiso. Por quê? Porque quando eu aprendi, foi diferente da forma que a grafia, a escrita, as regras gramaticais se modificaram. Então eu sempre pesquiso antes de explicar o conteúdo para vocês, porque a prof tem sempre que estar lembrando e relembrando, porque não é tudo que eu sou professora, mas não sou uma máquina, né? Eu não lembro de tudo, nem as máquinas sabem de tudo, né? Então a prof sempre procura para não passar nenhuma informação inadequada para vocês. E daí a prof gosta sempre de fechar o conteúdo. A gente fazer substantivo, ok, adjetivo, ok, pronome, ok, né? Paroxítonos, oxítonos, proparoxítonos, ok. E daí verbo não tem um ok. Por que não tem um ok? Porque o verbo é um conteúdo muito grande. Ele é muito extenso. E quando ele é um conteúdo muito extenso, ele não cabe apenas num ano. Ele não é estudado somente no terceiro ano. Ele começa no terceiro ano, mas ele vai pra frente. Ele é um conteúdo muito extenso. Ele existe várias maneiras, vários modos, vários tempos verbais, que vocês vão aprender mais pra frente. Porém, a prof gosta sempre de deixar vocês a par do que compõe, pelo menos o início, né, do que compõe os verbos. E o que é um verbo? E a prof percebeu que na última aula de nossa videoconferência isso não foi possível. A gente não conseguiu fazer muitas atividades ali da página do número 20, certo? Se eu perguntar, se vocês forem fazendo, vocês conseguem me responder, mas se eu perguntar, vocês não sabem o que é. Então a gente vai começar o processo tudo de novo. Então, verbos são palavras que eu encontro aonde? Nos textos, nas frases, nas orações, certo? Orações vocês vão aprender mais pra frente o que é. E os verbos são palavras de ação, ok? São palavras fenômenos da natureza e são palavras de estado. E essas palavras devem poder ser flexionadas ou, que é o termo correto, conjugadas. Conjugadas. O que é conjugadas? Conjugadas é quando eu consigo ligar a palavra, o verbo, ao pronome. No caso, o pronome, o primeiro que a gente aprendeu, que o nome correto é caso, pronomes do caso reto. Ok? Certo? Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Ok? Esses são os pronomes do caso reto. Prof, quais são os outros pronomes? Os pronomes possessivos, eu, tu, meu, minha, seu, sua, suas, ou os pronomes demonstrativos que a gente ainda vai ver mais pra frente, certo? Que também vai aparecer em nossa apostila. E daí, além dele estar ligado, fazer conjugação ou conjugadas, fazer a conjugação do verbo, eu ainda tenho que ver o tempo desse verbo. Qual é o tempo verbal que a gente tem? Presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado e futuro. Presente, pretérito e futuro. É o tempo verbal. E eu também ainda tenho que ver, olha quanta coisa que liga no verbo, o modo. O que é o
modo a gente já viu, que é o imperativo, que é aquele que dá ordem, ok? Mas vocês vão aprender nessa unidade 2 modos. O imperativo, que vocês já viram na unidade passada, e agora deixa eu perder a palavra, estava na ponta da língua, deixa eu ler ali de novo. Não é aqui, não é aqui. O indicativo. E neste modo aqui, ainda tem mais um que vocês não vão ver agora, que ele não traz na nossa apostila, que é o subjuntivo. Que esse aqui a gente ainda nem vai ver. E isso é só o início do estudo sobre verbo. Então, olha quanta informação. Verbo são palavras que remetem a uma ação, brincar, correr, pular, um fenômeno da natureza, nadar, chover, nadar é ação, chover, estado, foi, ok? Foi, ficou. Então, estado tem que ter uma ligação, flexionados, ou, a palavra correta, uma conjugação com os pronomes do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela, que é uma conjugação, uma ligação. Eles têm que ligar, eles têm que combinar. E ele pode estar no presente, no pretérito e no futuro. Sendo que pretérito é a mesma coisa que passado. Ok? Olha quanta informação! E daí, tem mais uma aqui que também liga. Ele tem que estar ou no singular, que é o número, ou ele tem que estar no plural. Singular, uma única objeto. Plural, mais de um. Olha, quanta informação básica para a gente achar o pronome. O que a prof já vem falando para vocês que é a forma correta de a gente ver? A gente pega a palavra, verifica essa palavra, ela é uma ação, é o primeiro passo, é uma ação. Ela é um fenômeno da natureza, é um fenômeno da natureza. Ela é um estado, ok, ela é um estado. Eu consigo colocar ela numa conjugação verbal, ok? Esse é o que importa neste momento. Então vou apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui. E vou ver parte a parte. Então a prof colocou ali no começo da nossa folhinha, quero que vocês peguem, façam a leitura dessa folha. Os verbos são palavras que se flexionam, conjugar, que você consegue, podem ser um de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Essas palavras podem variar por suas terminações. Então vamos lá de novo essa palavra. Terminações. A palavra terminações quer dizer o término, o final da palavra. Então, estudar. Então, diz o seguinte, que as terminações das palavras podem vai ser modificada somente as terminações. Então, o que vai mudar na palavra é as terminações, é o final dela. O começo da palavra, ela não vai sofrer mudança. Então, se eu conjugar o verbo eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, o verbo estudar pode ser no presente, no passado ou no futuro. O início dela nunca vai mudar, o que vai mudar é o fim. Os verbos, geralmente, a gente procura ele vai, quando ele for conjugado, ele tem 3 grupos. A prova vai apresentar um pouquinho mais pra frente. Então, a linha diz assim, ó. Não vou atropelar, senão vai ficar confuso. O tempo verbal, presente, passado, que é o pretérito, e futuro. Os verbos podem ser classificados em 2 grupos, regulares e os irregulares. Qual que nós estamos vendo? O que a prof percebeu? Que a apostila não traz os termos. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Nós vamos vendo os verbos regulares, não os irregulares. A gente está vendo o grupo dos verbos regulares. Verbos regulares são
em termos, são divididos assim. Então ali, ó, tem bem o desenho. A palavra estudar, essa parte se chama o termo correto radical. Isso aqui vocês não precisam ficar assustados. A prof está trazendo apenas como título de informação. O A, ele é a vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é o A, o E e o I. São as 3 vogais que se envolvem no verbo. O O também existe, mas ele, o OR, né? O O, ele são palavras diferenciadas. Existe uma regra só para eles, então a gente nem vai ver. E o R é a desiniência. Tá ali a palavra certinho pra vocês. Ó, eu vou mostrar como eu coloquei ali. É claro que o meu eu já fiz alguns rabiscos, né, ó. Então, a desinência. A desinência é a finalização da palavra, que é o R, ok? Isso a professora trouxe pra vocês saberem como é complexo, como é difícil, como é extenso o verbo, certo? Porque os verbos regulares, então a gente vai perceber o quê? Que se eu for conjugar uma palavra, as terminações vão mudar, que é o final dela. Mas o início da palavra permanece o mesmo, ok? Ali tem certinho. A prof, eu preciso gravar tudo isso? Não. A prof gosta sempre de apresentar para vocês o todo do conteúdo, para vocês não se perderem mais pra frente, certo? Porque já é um ano diferente, já é um ano atípico. Então, ó, verbos regulares, que é o que nós estamos vendo, ok? Próximo vídeo eu continuo.